Bom, esse vídeo aqui é fazer uma demonstração dupla, né? Uma demonstração, uma introdução muito breve sobre Python, né? Usando uma ferramenta chamada Google Colab, mas o objetivo é fazer a demonstração de como a pressão, salinidade e temperatura afetam a densidade usando, né, tipo, a equação de estado da água do mar. Tá? Bom, para fazer esse tipo de coisa, a gente precisa de uma ferramenta numérica que tem várias possibilidades, né? A gente pode fazer até em Excel ou alguma planilha eletrônica, mas quando nós temos uma equação e queremos resolver uma equação mais complexa, né, que é um polinômio enorme, né? Então a gente pode pegar aqui a equação Seawater Equation of State, né? Então a gente pode colocar a equação aqui e a gente pode achar a equação completa, né? A gente pode entrar aqui no site da Unesco e pode baixar a equação, né? Não é uma equação complicada, na verdade é uma equação comprida, né? E aqui vai ter o texto que fala como que é essa equação, como que ela é definida, como que ela foi organizada. Esse aqui, na verdade, a gente está usando, esse aqui a gente está vendo até os 2010, que é a equação mais moderna, termodinâmica, né? Mas toda a descrição da equação está aqui, tá? Não tem nenhum segredo, assim, é pegar um polinômio enorme, né? Mas todos os coeficientes são fornecidos, então simplesmente você entra com as variáveis independentes, né? Que é salinidade, temperatura e pressão, e a gente vai ter então a densidade da água do mar. Então essa aqui todo esse texto aqui, né, para vocês terem ideia, tipo, não é nada complexo, né? Não é uma a densidade é uma variável extremamente importante, né? E assim tem isso aqui vocês podem ter a noção de o quão preciso é e o quão sério é quando a gente fala de densidade e equação de estado da água do mar, tá? Então, mas essa equação já está lá, já está, alguém já fez esse código para a gente, então a gente não precisa refazer o código, né? A gente pode usar o código que alguém fez para nós, né? Então eu falei para vocês, né, que tem essa biblioteca chamada Seawater, que foi feita lá muito tempo atrás lá pelo Cicero, que é uma agência australiana, né? E também alguém traduziu ela para Python. Então a gente vai usar ela no Python. Então, vocês não precisam instalar nada do Python, né? Na verdade, eu recomendo que vocês instalem o Python, instalem as bibliotecas básicas, né, como o NumPy e o Matplotlib, e as bibliotecas que vocês vão precisando, mas vocês não precisam fazer nada disso. Vocês podem usar diretamente o Colab, né? Que é o Colab? Colab é uma ferramenta criada pelo Google para programar como se fosse um notebook, um Jupyter Notebook. Então, o Jupyter é um projeto que começou o Python é uma linguagem que começou em 1990, se não me engano, e tem uma coisa chamada que a partir daí foi criado um tal de Python, que é baseado numa programação modular que tinha o Wolfram Matemática, só que é livre. E a partir daí foi evoluindo, teve o Jupyter Notebook, depois tem o Jupyter Lab, que eu particularmente uso bastante. E tem também o Colab, que é um Jupyter Lab, só que totalmente na nuvem, né? Então você não precisa instalar nada. Simplesmente, vocês viram aqui como que eu fiz, né? Vou até voltar aqui, que nem eu me lembro o que eu fiz. Deixa eu apagar aqui. Então a gente está no Google aqui. Eu só digitei Colab. Ele vai entrar aqui, ó, Google Colab. Ele abre, quer dizer, e aqui abre uma janela aqui, eu vou colocar um novo notebook, aqui ó, New Notebook. Eu acho que talvez até tenha, se o notebook de vocês estiver em português, vai ser em português, tá?
E aqui ele vai abrir uma janela, né? Que isso aqui, vocês estão vendo essa parte mais cinza escura aqui, é uma célula de programação, né? Bom, aí vocês têm que assim dar uma fuçada aqui nas opções para ver como que a coisa funciona, né? Quer dizer, eu recomendo, né, já que vocês estão trabalhando, fazendo a graduação, instalar propriamente o Python no computador, né, o Jupyter Lab, porque o funcionamento é o mesmo, né? Por exemplo, se eu clicar aqui fora, tá vendo que apareceu uma bolinha aqui e digitar um B aqui, ó, ele vai me dar uma nova célula de, né, quando eu digito B, ele vai me dando uma nova célula que eu posso colocar código aqui. Ou se eu colocar aqui, aqui, ó, posso jogar ela fora também, tá? Então, usar a ferramenta vai de cada um. Bom, então, muito brevemente, né, para falar do Python, o Python é uma linguagem de programação aberta de uso geral, né? Ela não foi feita para análise numérica, né? Ela é uma linguagem que você pode fazer qualquer coisa com ela, né? Muitas coisas, não é qualquer coisa, mas você pode fazer muitas coisas com ela. Só que daí, para dar a natureza numérica para a linguagem, né, teve um grupo que criou uma ferramenta chamada NumPy, que chama-se Numerical Python. Para nós usarmos essa ferramenta, nós temos que usar uma sintaxe que é carregar essa linguagem para o nosso kernel, né? Kernel, assim, quando eu começo um notebook como esse que eu tenho aqui, lá o Google, em algum lugar do mundo, lá em algum servidor, criou um kernel. Kernel seria um controle de fluxo da nossa programação aqui com o computador que vai executar, né? Em algum lugar no mundo tem um computador que vai receber essa informação, vai enviar essa informação para o processador do computador e vai executar. Né? Então eu vou executar. Primeiro eu vou carregar, né, a biblioteca que eu preciso. Uma delas é o NumPy. E a gente pode dizer que eu carrego o NumPy como NP. NP no caso vai ser uma abreviatura de NumPy. Em vez de eu precisar escrever NumPy o tempo todo, eu escrevo só NP. E como a gente vai fazer gráficos, eu vou carregar também a biblioteca matplotlib pyplot E quando eu executo, né, executou. Então, o que eu posso fazer com um NumPy com matplotlib? Eu posso fazer coisas do tipo assim, ó, eu posso criar uma variável, chamar ela de variável variável 1. E vou dizer que ela vale 25. E posso criar uma variável 2, e dizer que ela é igual a 5. Né? Ó, não aconteceu nada. Mas o que aconteceu é que eu criei isso aqui. Né? E eu posso dizer aqui que, então, eu posso dizer que print variável 1 mais variável 2. E vai dar aqui o resultado, 30. Então não é nada mais do que atualmente como se fosse uma calculadora dessas modernas que você põe as coisas lá e elas vão executando. Tá? Então, só que o matplotlib te dá coisas mais elaboradas de fazer. Por exemplo, eu posso criar um vetor aqui, né? Vamos chamar de vetor. E eu posso já então NumPy, esse NP que vem aqui do NumPy que eu carreguei, que é um numerical Python. E vou querer criar aqui um vetor que começa em 0, começa em 3 e vai até 14 e vai de intervalos de meio. Né? Então, e aqui tem um help já, ó. Ele vai te dando um help para dizer o que você tem que fazer. Então, aqui, ó, a função arrange, ele tem que ter um start, um stop e o step. Né? Então, o start é 3, o stop é 14 e o step é 0.5. Né? Então, se eu der isso aqui, ó, e dou um print vetor, ele me criou aqui
aquilo que eu pedi aqui, ó. Começa 3, 3,5, 4, 4,5 e assim por diante. Daí, se vocês repararem, ele não vai até o 14 porque o Python não inclui o último, né? Ele vai até aquele número, né? Então, se eu colocasse 14.1 aqui, agora ele inclui o 14, né? Porque ele está indo até 14.1, mas ele não vai chegar lá, então ele inclui o 14. Bom, e agora eu posso dizer, por exemplo, que o vetor, eu posso criar aqui, então, variável dependente é igual a vetor elevado ao quadrado. Ó, ele calculou, e agora eu posso fazer um gráfico. Para fazer um gráfico, eu preciso usar a ferramenta do Matplotlib, e vamos usar, por exemplo, o PLT, que eu estou chamando o Matplotlib, que esse é o apelido que nós demos para ele, e dizer plot a variável independente, que é vetor, pela variável dependente. Variável dependente. E aqui temos o gráfico, né, que é a numeração, né, que é o que nós colocamos aqui, que nós criamos em vetor. E aqui a variável dependente, que é vetor elevado ao quadrado. Né? Então, se vocês lembram de álgebra, que vocês aprenderam na escola até antes de entrar na universidade, né, vocês estão vendo aqui que esse aqui, por exemplo, eu criei x, esse aqui vai ser y igual a x ao quadrado. Só que aqui a gente não está chamando de x, tem de y. A gente pode chamar de nomes. Tem algumas regras para dar nomes, né? Você não pode dar um nome que é uma palavra utilizada pelo Python, pelo Colab, mas você pode dar qualquer outra palavra. Né? Então, vetor, variável dependente, abacaxi, praia, chuva, qualquer coisa, vocês podem falar para dar nome de variáveis. Ok, então essa foi uma brevíssima introdução ao Python e ao Colab, e agora vamos ao trabalho. Né? Então, o que nós precisamos fazer é demonstrar as variações da salinidade, temperatura e pressão sobre a densidade da água do mar. A gente pode colocar aqui ainda, por exemplo, se eu digitar A, eu vou colocar uma célula aqui. Deixa eu ver como que é. Não sei como que usa Markdown aqui. Markdown é uma maneira da gente colocar, escrever textos e colocar figuras aqui, mas eu não sei como que usa Markdown aqui. Né? Mas aqui eu posso colocar, por exemplo, se eu colocar um símbolo de jogo da velha, ou hashtag, né, que se chama esse troço, e colocar um comentário que isso aqui não é código, né? Então aqui, avaliando a equação de estado da água do mar, né? Que é isso que a gente vai fazer. Não vai fazer nada porque isso aqui é um comentário, né? Então, é importante vocês documentarem o que vocês fazem. Para fazer isso, a gente vai ter que importar uma biblioteca, import seawater. Vamos, só para não ficar confuso, Python seawater. Ela é uma biblioteca que, acho que foi o Felipe Fernandes, que inclusive é brasileiro, traduziu para o Python. Ele pegou a biblioteca lá, aqui ó, Felipe Fernandes, aqui o autor, tá? Ele pegou essa biblioteca que era lá do Cicero, né, escrita para MATLAB, e traduziu ela para Python. Né? Então é uma biblioteca que tem várias coisas sobre a água do mar. Né? Aqui ele usou aqui, ó, Unesco, 1983, e depois aqui tem a TELS, aquele que a gente abriu antes. Né? Então, e ele simplesmente traduziu na linguagem, né, que rodava no MATLAB para o Python. Eu vi que vocês tiveram dificuldade para achar a biblioteca do Cicero, mas em algum canto ela existe. Né? Se vocês quiserem continuar usando o MATLAB, vocês vão encontrar ela em algum canto. Mas tá, então essa biblioteca existe aqui, ó. Né? Então aqui, ó, se você quer instalar ela, se você tem o Python instalado no seu computador, né, você tem que usar o pip, que é um programinha de instalação de pacotes no Python. Né? Então você vai colocar lá, pip install seawater e ele vai instalar o seawater para você. Aqui Aqui no Colab, a gente já tinha visto, né, durante a aula que ele não instalou.
né? Porque ele não é uma biblioteca que já vem com o Colab. O Colab tem as bibliotecas básicas, né? Eu tenho o NumPy, o Matplotlib, deve ter algumas outras mais básicas, possivelmente o Pandas também, mas ele não tem o Seawater, que é uma biblioteca muito específica para oceanografia. Mas aí, lendo aqui no Help, né, se você quer importar a biblioteca, a gente pode usar aqui o pip internamente. Então a gente pode colocar aqui, seguindo aqui, ó, pip install Seawater. Ó, daí ele vai carregar, né, lá no servidor, onde quer que esteja no mundo, ele carregou, né? Daí eu não sei se eu preciso carregar agora, então, mas vamos falar. Então vamos fazer import Seawater as SW. Tá, agora ele carregou a biblioteca SW, né? E daí, para saber, né, nós queremos assim, deixa eu ver o que acontece se eu digitar isso aqui. Não deu help aqui. Tá, mas quer dizer, em algum lugar tem um help da biblioteca Seawater. Possivelmente vai ter que entrar aqui e ver lá exatamente, a documentação do Seawater, mas isso vocês podem fazer. Mas a gente quer usar Seawater Dense. Não. Interrogação. E aqui vai mostrar o help, né? Aqui, ó. Calcula a densidade da água do mar usando a Unesco 1983. Polinômio, né? Que é um polinômio grandão. Né? E daí o que a gente precisa usar? Nós precisamos entrar com a salinidade, com a temperatura e com a pressão. A salinidade em PSU, a temperatura em graus Celsius e a pressão em decibar. Né? 1 decibar é equivalente a 1 metro. Então, nós podemos usar simplesmente dizer aqui, por exemplo, que é seawater.dense e vamos dizer salinidade de 35, temperatura de 20 e vamos colocar 10 metros de profundidade. E a densidade para uma salinidade de 35, para uma temperatura de 20 graus Celsius e para uma pressão de 10 decibar é esse número aqui. Né? Aqui é a precisão do cálculo, né? Que não significa muita coisa, mas assim, é 1024.8. A mesma coisa nós podemos fazer assim. Eu vou escrever salinidade igual a 35, temperatura igual a 20, pressão igual a 10. E aqui eu posso substituir. Né? Então eu posso colocar salinidade, temperatura, pressão. E o mesmo resultado vai surgir. Porque na verdade estou usando, em vez de colocar os valores diretamente aqui, eu estou criando uma variável que contém esses valores. Né? E aqui eu tenho um valor único, e esse valor eu posso armazenar também. Né? Eu vou dizer, eu posso escrever aqui densidade igual, só que agora não vai me mostrar, porque o resultado fica armazenado aqui na variável densidade. Então esse é o princípio do uso aqui, né? Como não é nada complicado, né? Simplesmente a gente está criando variáveis, quer dizer, imagine que se fosse no Excel a gente colocaria células separadas, né? A salinidade, temperatura e pressão, e depois você teria um cálculo que chamaria aquela célula, né? Então só que aqui envolve uma certa abstração porque a gente não vê os números, a gente não vê as células, né? Bom, agora vamos ao trabalho que nós queremos realmente. Então, para a gente ver a variação da salinidade sobre a densidade, independente da temperatura e da pressão, o que nós temos que fazer? Nós temos que deixar a temperatura e pressão constantes e variar a salinidade. Né? E aí a gente vamos criar uma célula a mais aqui, né? A gente vai dizer que a salinidade varia. Então vamos criar um vetor para a salinidade. Vamos dizer que a salinidade variando vai ser
Bom, a gente vai dizer que vamos usar o NumPy arrange, né, porque a gente vai criar um vetor, arrange. E a salinidade pode ser de 0, né? Nos oceanos não, né? Mas assim, já que a gente está falando de plataforma continental, ela pode ser de 0 até 35, até a variável, a salinidade da plataforma, vamos falar que é 37, digamos que a gente está lá no Nordeste. E se eu não colocar o step, ele vai usar 1. Então deixa, ele vai fazer de 0 a 36. Tá ótimo. Né? E eu tenho que criar a temperatura constante. Temperatura constante. Para criar a temperatura constante, é um vetor que tem o mesmo tamanho. Aliás, vamos por partes aqui, para não ficar nenhum confuso. Se eu der uma saline... Está escrito errado aqui. Salinidade. Variando. Print salinidade variando. Esses aqui são os valores de salinidade que nós temos nessa variável aqui, né? Quer dizer, são números que representam a salinidade. E aqui vamos colocar, então, nós temos que criar outras duas variáveis, uma para temperatura, outra para pressão, que tenham o mesmo tamanho, né? Então, para ter o mesmo tamanho, nós podemos usar, por exemplo, a gente pode usar uma outra função do NumPy, que é o linspace. Então a gente vai colocar aqui temperatura constante igual NumPy linspace. E vamos colocar, já que a gente está usando 0 a 37, que é uma 37 é uma salinidade tropical, né? Vamos usar uma temperatura tropical, 25. E aqui vamos usar uma outra palavra-chave do Python, que é o len, de comprimento. Salinidade. Aqui, ó, ele até me puxa aqui automaticamente. E eu vou criar também pressão constante, igual NumPy linspace. E vamos colocar uma pressão de plataforma, né? A plataforma varia de... Lá no Nordeste a plataforma quebra em menos de 100 metros. Vamos colocar 50 metros de profundidade, 50 decibar. Len saline. Então eu criei aqui um vetor da salinidade, que variando de 0 a 37. Um vetor para temperatura, que é igual, todos os valores tem... quantos valores eu tenho? Print, len, salinidade... 37 valores, né? Que começa 0, 1, 2, 3. Então ele vai criar um vetor que começa em 25, termina em 25 e tem 37 elementos. Né? Então, salinidade variando tem 37 elementos, temperatura tem 37 elementos e pressão tem 37 elementos. Né? Inclusive, eu nem sabia aqui, mas você coloca o cursor em cima, ele mostra que tipo de objeto é, né? Que é um ND Array, e diz qual é o formato, né? Tipo, vocês estão vendo ali entre parênteses 37. Tá? Então, esses são o tamanho dessas variáveis aqui. E agora eu posso calcular a densidade em função da salinidade. Né? E vai ser então o que? SW dens salinidade variando temperatura constante, pressão constante. E ele calculou. Né? Agora, para a gente ver o resultado, para criar uma célula a mais, nós vamos dar aqui, então, um PLT plot. Bom, o que eu tenho que... Sai fora. Bom, o que eu tenho que colocar aqui? Eu tenho que colocar a variável independente, que no caso é a salinidade variando
e a variável dependente, que no caso é a densidade, né? Densidade em função da salinidade. Salinidade. E aqui nós temos então um gráfico, né, que a gente vai dizer que PLT X label salinidade em PSU, PLT Y label densidade quilograma por metro cúbico. O que deu errado aqui? O label. E aqui então nós temos como que varia a densidade em função da salinidade, considerando que a temperatura e a pressão serão constantes. E aí o resultado, que agora eu posso ver isso através de um gráfico, né? E eu estou vendo aqui que a densidade ela tem uma relação quase que linear, né? Quer dizer, para cada incremento de x, eu sempre vou ter um incremento igual de y, não importa onde. Então, entre 0 e 5, eu vou ter uma variação do y aqui. Entre 30 e 35, eu vou ter uma variação igual, né? Então, isso é importante, essa noção de se uma variável ela varia linear ou não linear com uma outra variável, se a relação delas é linear ou não linear. E também se a relação é direta ou se a relação é inversa. Então nós estamos vendo aqui que a densidade tem uma relação direta e linear com a salinidade. Então, se você tem uma variação entre 0 e 5, uma variação de 30 e 35 da salinidade vai produzir uma variação equivalente da densidade. Tá? E nós podemos usar aqui também o NumPy, né, e calcular, vou colocar aqui dρ de sal igual NumPy min diff NumPy diff densidade pela salinidade. Isso aqui varia por 1, né? Então, isso aqui, quer dizer, o correto seria colocar aqui NumPy min NumPy diff salinidade variando. O que eu estou colocando aqui? É o dρ ds, né? Quer dizer, deixa eu abrir aqui uma outra janelinha aqui que eu posso escrever, né? Então, cadê meu cursor? Cadê? Aqui, ó. Então, ali eu estou calculando dρ ds, né? Quer dizer, a gente sabe que a densidade ela é função da salinidade, da temperatura e da pressão. Então, no caso, eu estou fazendo a densidade somente variar em função da salinidade. Então, e para saber essa função, né, nós temos que aplicar, achar qual que é a variação dessas variáveis. Então, é isso aqui, é esse termo aqui que eu estou calculando ali. Então, deixa eu fechar isso aqui. Então, só que eu estou escrevendo numericamente, né? A média, só que eu estou fazendo um cálculo médio, né? A média da diferença da densidade pela média da diferença da salinidade. Só que isso aqui vai ser 1, né? Então, e aqui, vamos colocar aqui no título, PLT, title, de string, acho que eu tenho que falar isso, string
string de rho de sal. Ah, eu não calculei isso aqui, tem que calcular isso aqui antes. Aí, vamos colocar NumPy rounds para arredondar esse valor aqui, para não ficar um valor tô me complicando aqui. O que não deu certo? Tipo, o arredondamento tem que ser aqui, então vai ser NumPy rounds. Agora vai. String NumPy rounds. Velho, boa tentativa e erro aqui. Ok. Aliás, vamos colocar aqui de rho ds igual a Ctrl X, Ctrl V. Por que ele não faz isso? Como vocês estão vendo, vou colocar como lista. Ficou. Não ficou bom, mas ficou. Então aqui, ó, de rho ds, de rho, né, é a densidade, a variação da densidade em função da salinidade. Então, a taxa de mudança média da densidade em função da salinidade é 0,75. Então, para cada unidade de sal, cada unidade de incremento de salinidade que nós temos um incremento médio de 0,75 gramas por quilogramas da densidade. Tá? Então, esse é o efeito da salinidade sobre a densidade. E nós podemos fazer isso para outras variáveis também. Nós podemos criar, esse vídeo aqui já está com 32 minutos, né? Então, para acelerar um pouquinho, nós vamos copiar isso aqui, copy cell, quero que ela fique, como que eu faço para vir para lá aqui? Eu faço assim, B. Pronto, criei uma célula aqui embaixo. Essa aqui eu vou deletar. Delete. E vou copiar isso aqui tudo. E vou colar aqui embaixo. E agora vamos mudar isso aqui, né? Eu quero agora que eu quero variar a temperatura, variando, e ela vai variar entre -2, que é o ponto de congelamento da água do mar, até 28 graus, que é as maiores temperaturas dos oceanos. Em estuários, plataformas, podemos encontrar até algo mais, mas nos oceanos é isso aí. E aí a gente vai colocar agora salinidade constante, né? E vamos dizer que a salinidade vai ser 35. E em comprimento agora o comprimento a variável vai ser a temperatura. Aqui também. Então, temperatura. E aqui então a densidade em função da temperatura vai ser então a temperatura variando, aliás, vai ser a salinidade constante, a temperatura variando,
e a pressão constante. E aqui a densidade em função da temperatura e temperatura variando. Ó, então vocês viram que ficou muito mais fácil, né? Porque agora eu simplesmente copiei essa célula aqui, colei ela aqui embaixo, né? Criei uma nova célula, colei o conteúdo e mudei os troços. E agora eu vou copiar isso aqui também, o gráfico. Vou copiar aqui o código, vou colocar aqui embaixo. E aqui eu vou dizer que eu tenho agora é a temperatura variando e a densidade em função da temperatura. E agora não é mais a salinidade, temperatura, graus Celsius. E aqui eu esqueci de mudar aqui, é derro de temperatura. Então aqui eu tenho que derro de T. E aqui também eu tenho que dizer que é o derro de temp. E aqui nós temos então o gráfico que mostra para nós como varia a temperatura, quer dizer, como varia a densidade em função da temperatura. Tá? Então, olha só. Então, aqui em cima, nós temos, usando a equação de estado da água do mar, elaborada pela Unesco, né, publicada lá em 1983, traduzida por a linguagem MATLAB, lá pelo Cicero, um tal de Phil Morgan, e depois traduzida para o Python pelo Felipe Fernandes, e nós usando então o Google Colab, carregado aqui, né, na nuvem, nós calculamos então a variação da densidade em função da salinidade, e obtivemos esse gráfico aqui. E nós temos então que a salinidade ela varia linearmente, a densidade varia linearmente com a salinidade. E tem uma taxa de mudança média de 0,75. Tá? Então, a cada uma unidade de sal que você aumenta 0,75 kg por metro cúbico de densidade. E isso é linear. Tanto faz se você tem a salinidade de um estuário ou uma salinidade lá no meio do oceano. Tá? Essa taxa de variação aqui é constante em qualquer parte do limite da ocorrência dos valores de salinidade dos oceanos. Okay? E agora, quando nós fazemos a mesma coisa para investigar a variação da temperatura, e daí nós temos essa relação, né, que primeiro, a relação da densidade em função da salinidade é uma relação direta. Aumenta a salinidade, aumenta a densidade. A relação da densidade em função da temperatura é inversa. Conforme aumenta a temperatura, diminui a densidade, né? Esse efeito ocorre porque aqui no caso nós estamos colocando mais massa na água e essa massa está sendo dissociada, né? Os íons do sal estão dissociados na água, então aumenta um pouquinho o volume, mas aumenta muito mais a massa. Então a relação massa-volume conforme mais massa você coloca, o volume aumenta, mas não aumenta tanto, então a densidade aumenta. Na caso da temperatura, é energia. Conforme mais energia nós colocamos na água, maior vai ser o estado de agitação das moléculas, então uma mesma massa de água vai aumentar o seu volume. E a consequência é que a densidade vai diminuir. Tá? E importante de perceber aqui também é que vocês estão vendo que é uma relação não linear. Né? Então, em baixas temperaturas, a taxa de mudança da densidade em função da temperatura é menor do que em altas temperaturas. Quer dizer, se você pegar aqui a variação de 1 grau Celsius
aqui, você tem uma variação maior da densidade do que se você pegar aqui entre 0 e 1 grau Celsius. Tá? Então, o efeito não linear pode desempenhar um papel importante. A gente tem que saber que a temperatura tem um efeito não linear sobre a densidade. E nós estamos vendo aqui nesse gráfico. Tá? E também, aqui importante, aqui, ó, a taxa de mudança da densidade em função da temperatura média, né, para esse domínio aqui, já que nós estamos calculando o valor médio, é de 0,2. Né? Então, aqui da salinidade é 0,8, né, 0,75. Aqui é quase 0,2. Então, o aumento de 1 grau Celsius acarreta, em média, uma diminuição de 0,2 kg por metro cúbico da densidade. Tá? Então, a gente pode ver que, em termos absolutos, né, quer dizer, em termos de efeito, né, e por variações unitárias ou de sal ou de temperatura, a salinidade é muito mais importante do que a temperatura. Tá? Então, se vocês lembrarem lá de descritiva, lá, que nos oceanos a temperatura é mais importante, porque a salinidade varia muito pouco nos oceanos. Mas nós estamos falando da plataforma, então, em uma questão de dezenas de quilômetros, você pode ter uma variação de várias unidades de sal e poucas unidades de variação da temperatura. Então, para nós, na dinâmica de plataforma, na dinâmica de estuários, a salinidade desempenha um papel muito mais importante, tá? Tanto horizontal quanto vertical, conforme a gente vai ver adiante na disciplina. E nós não fizemos aqui a variação da pressão, né? Porque primeiro que a pressão não é muito importante, mas fica como um desafio para vocês, né? Que vocês podem copiar aqui esse notebook aqui, criar esse Colab, ou fazer no notebook mesmo no Python, e mostrar para nós como que é a variação, como que é esse gráfico aqui para pressão. E antes de terminar, né, vamos fazer esse mesmo gráfico aqui para salinidade de 0. Eu vou colocar aqui 0, porque em salinidade 0 acontece uma coisa interessante com a água. Né? Então aqui calculei, e aqui eu vou fazer o gráfico para salinidade 0. Né? Então antes estava a salinidade 35, e agora eu estou fazendo para salinidade 0, quer dizer, a água doce. Então vocês estão vendo que muda a taxa de mudança, né? Só que o interessante é que a máxima densidade da água ocorre aqui. Quer dizer, a água diminui a densidade conforme esfria e diminui a densidade conforme esquenta. E a máxima densidade da água, né, vai ser aqui em torno de 4 graus Celsius. Aliás, e se a gente colocar a temperatura... Não, estou variando a temperatura. Vamos colocar 0 aqui. Agora sim, fica 1000. Né? Então a máxima densidade da água, que é referência 1000, da água doce, na verdade ela é obtida a próximo de 4 graus Celsius. Tá? Aí, isso aqui é um efeito peculiar da água. Tá? Mas isso aqui não é muito importante, mas é uma curiosidade. Então a gente fica aqui, e como desafio para vocês, copiar isso aqui no Colab, fazer isso aqui no Colab, e fazer para como que varia a densidade em função da pressão, considerando que a pressão, assim, daí no caso, considere uma pressão oceânica aqui indo da superfície, né, de 0, né, até 4.000 metros de profundidade, que seria 4.000 decibares. Então, ok por hoje.